Eu quero começar hoje lendo com você o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50, Mateus 27, 50, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Aqui na cruz, o Senhor Jesus deu um grito. Ele já estava crucificado e aqui ele rendeu o Espírito, ele se entrega por completo. Era um momento que toda a entrega de Jesus estava sendo consumada. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse domingo, véspera de Natal. Rendição absoluta. Essa mensagem é baseada num livro chamado Rendição Absoluta, de Andrew Murray, um livro que eu recebi um conteúdo sobre esse livro que me abençoou demais. Sabe o que é você se render? Imagina que, não sei se já aconteceu isso com você, vem a polícia, né, quando eu era adolescente, nas minhas saídas de madrugada, de fim de semana, vem a polícia, puxa a arma, se rende! E você não tem o que fazer. Você se rende ali completamente. Levante as tuas mãos, se rende, você está ali totalmente entregue àquela autoridade. E é isso que eu quero falar ao teu coração hoje. Uma vida de rendição absoluta a Deus. Segundo o dicionário, rendição significa o ato de entregar-se incondicionalmente. É também parar de lutar. Rendição a Deus, parar de lutar. Reconhecer o poder superior do outro e permitir que esse outro decida o que fazer com você. Na Bíblia, a palavra rendição significa o ato de entregar-se completamente a Deus e se submeter à sua vontade. Entregar-se completamente. É como se eu falasse: Senhor, eu paro de lutar, minha vida pertence a Ti. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Então essa é a definição no dicionário e também biblicamente do que significa rendição. E o Senhor Jesus, ele viveu uma vida de uma rendição absoluta. Por exemplo, em Mateus 26, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu me rendo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui, olha, em Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui com vocês, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele a si mesmo se esvaziou, olha como ele se rendeu ao Pai, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então você vê que Jesus, ele se esvaziou. Deus, ele faz um processo de nos esvaziar para daí nos encher com aquilo que é dele. Jesus se esvaziou, quer dizer que ele perde tudo que ele tinha, ele se despiu de tudo que ele era e ele assume a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha o que essa rendição gera, versículo 9 de Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Esse foi o processo de rendição de Jesus. Ele se entregou completamente à vontade do Pai. Ele se rende absolutamente. Eu quero falar dentro disso algumas coisas importantes para você nesse domingo. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com alguém que você ama, seja generoso, compartilhe, dai e dar-se-vos-á. Se você está recebendo uma mensagem, mande para alguém, nós estamos aqui online neste domingo, compartilhe com alguém que você ama. E a primeira coisa que eu quero te falar hoje é: nós precisamos nos render completamente a Deus. Nos render. Olha o que é o significado dessa palavra rendição. Entregar-se completamente. Parar de lutar.
É um exército que se submete completamente ao poder do outro exército porque reconhece: eu me rendo, eu me entrego. E quantas coisas nós temos segurado, resistido, mas a vontade de Deus é que você se renda, se entregue, se renda à vontade dele, se renda ao processo que ele tem para você. Você está passando um processo de Deus. Muitas vezes, toda essa perda é um processo. Todo esse sofrimento é um processo. A dor, um processo. Uma aflição, um processo. E se eu resisto isso, eu vou alimentando e eu vou trazendo um crescimento para o meu próprio sofrimento. Mas se renda a Deus. Se renda ao processo que Ele tem para você. Isso significa o quê? Primeiro, você fazer o que Deus quer que você faça. É difícil, como foi para Abraão entregar o filho? É difícil. Às vezes o que Deus vai te pedir é muito difícil. Mas faça o que Deus está te pedindo para fazer. Se render completamente a Deus e ao processo é segundo. Você deixar Deus fazer o que Ele quer fazer através da tua vida e na tua vida. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, não resista. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer em você e também através de você. Em Mateus 27:50, que nós lemos agora, Jesus rendeu o Espírito. Esse rendeu aqui, essa passagem, essa palavra do grego é entregar, deixar ir. Não interferir, permitir. Permita que isso aconteça, deixe ir embora o que tem que ir embora. As pessoas que vieram na tua vida, elas têm um propósito, bom ou mal, elas têm um propósito para trabalhar em você. Abra mão, pare de segurar pessoas, lugares, identidades passadas, situações. É deixar para trás, é abandonar. E o que esse render-se a Deus trouxe para Jesus na cruz? A nossa ressurreição. Então perceba, existe algo grande, existe uma bênção maravilhosa. É dolorido esse processo de rendição? É demais. É difícil se render? É demais. Mas há algo maravilhoso que Deus quer fazer na tua vida. A segunda coisa, a primeira que eu te falei é se renda absolutamente, se renda totalmente a Deus e ao processo dele. Se renda. Fale comigo agora. Nós estamos aqui online neste domingo, véspera de Natal, que coisa boa. Fale para o Senhor, eu me rendo a Ti. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus. Eu me rendo ao Teu processo. Eu me rendo ao que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu tenho duvidado, eu não tenho crido, tem sido difícil, mas literalmente, Senhor, eu me rendo a você, eu me rendo ao teu processo, àquilo que o Senhor deseja que eu faça. A segunda coisa é, Deus aceita a tua rendição. Ele aceita. Na cruz, quando Jesus morreu, Deus estava dizendo, filho, não para Jesus, mas para nós, filhos, vocês que vão se entregar a Jesus, ao meu filho que está morrendo aqui na cruz, eu vou aceitar a rendição de vocês. Se rendam a mim. Me deixa cuidar de vocês. Me deixa amar vocês. Me deixa fazer a obra, completar a obra, porque eu comecei a obra. Na cruz, quando você olha para Jesus e Deus aceita a tua rendição, existem ali duas pessoas, nós, pecadores, falhos, incrédulos, muitas vezes, e o Criador do universo. E eu quero te falar algo muito importante, preste muita atenção nisso. Quando Deus aceitou a tua rendição, quando Ele te pede a tua rendição, Ele aceita. O que Ele está dizendo? Eu me obrigo em cuidar da tua vida e em manter a tua vida. Quando Deus aceitou a tua rendição, Ele se obrigou a cuidar, mas não só a cuidar, mas a manter a tua vida todos os dias. Você pode até falar, mas como? Como é que Deus vai cuidar de mim? Mas eu quero te falar, se renda. Quando você se rende,
ele se obriga a te manter, a cuidar de você, a amar você, a cuidar de você, a amparar você, a suprir você, a sustentar você com um braço forte. Você pode até falar, mas será que eu estou me rendendo mesmo nesse domingo, véspera de Natal? Às vezes você pode até não ter fé muito para isso, mas se de coração você falar, eu me rendo, Senhor, eu rendo meu filho, eu rendo meu casamento, então acredite que você está se rendendo. Ainda que venha uma incredulidade, ainda que o teu coração diga, mas acho que não é exatamente assim, acredite que sim. E não tem nenhum problema às vezes de você duvidar, porque em Marcos 9, 23, aquele pai do menino que era endemoniado lá, ele falou, Jesus, ajuda a minha fé. Fala comigo agora, ajuda a minha fé. Coloca aqui no chat, estou na câmera, não consigo ver o chat, mas coloca aqui no chat, Jesus, ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Ele sabe, às vezes, você crê em Jesus para salvação, você crê em Jesus para cura, mas você não crê em Jesus para provisão. Nós somos assim. Eu creio em Jesus para cuidar da minha família, mas eu não creio em Jesus para me abrir uma porta de trabalho. E Ele quer que você aceite Ele totalmente, que você creia nele totalmente. Mas se você não crê, não tem problema, Ele vai continuar te amando, Ele sabe o teu coração. Então você fala, Jesus, ajuda a minha fé. Ele vai ajudar a tua fé. Por quê? Esse processo de rendição absoluta a Deus, ele só é possível pelo Espírito Santo. Aqui em Hebreus 9,14 fala assim, que Jesus pelo Espírito Santo se entregou a nós. Então, como Jesus se entregou? Ele sozinho não podia. Eu sozinho, Senhor, eu não posso me render a você. Eu não posso, Jesus, me render sozinho. Me ajuda. Só pelo Espírito Santo. Jesus, Hebreus 9,14. Pelo Espírito Santo se entregou. E você só pode se entregar, se render pelo Espírito Santo, senão é impossível. Então, Ele aceita. Hoje você quer se render, você quer parar de lutar, porque um dos significados de rendição é parar de lutar, se submeter a alguém que você reconhece ser superior, se entregar, eu me rendo completamente a ti. Então você quer isso? É pelo Espírito Santo. Então, você quer se render? Então, a partir de agora, se ocupe mais com Jesus. Pare de pensar, mas como eu vou fazer? Como eu vou lutar? Como eu vou libertar? Como eu vou abrir a porta? Como é que vai ser o caminho? E que pessoa? E pelo que lado? E como que vai ser? E que remédio? E que autoridade? E que juiz? E que advogado? E que pessoa? Se envolva agora com Jesus. Fique com Ele. Comunhão com Ele. Passe tempo com Ele. Vá até o Espírito Santo. Essa rendição, ela é tudo que nós precisamos para viver uma vida absoluta na graça, que é o favor imerecido. Só que nós temos dificuldade de crer nisso. Ah, mas como assim, pastor? Essa é a verdade. Pare para pensar comigo. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Deus sustenta e mantém a tua vida e a tua família 24 horas e Ele vai fazer isso para sempre. Você crê, você vai dizer amém. Mas a verdade é que nós temos dificuldade de crer nisso. E a terceira coisa que eu quero te falar é: vença o medo de confiar em Deus e se soltar nos braços dele. Solta essa enfermidade nos braços dele. Solta esse filho nos braços dele. Solta, querida, teu casamento nos braços dele. Solta. Solta. Nós temos dificuldade, nós temos medo de confiar em Deus. Só existem dois sentimentos no mundo, ou o amor ou o medo, e tudo flui disso. Toda atitude boa flui do amor, e toda atitude, toda raiva, toda violência flui do medo. E nós temos medo de confiar em Deus. Da onde é originado esse medo? Você confia em Deus para algumas coisas, mas para outras não. Você não é assim, eu sou assim. Eu sou assim, eu tenho me visto assim. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou que nem o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ajuda a minha fé. Hoje eu estou pregando aqui para você nesse domingo, eu estou falando para mim. Jesus, ajuda a minha fé. E por que nós temos medo de confiar em Deus? Porque no Éden houve uma interrupção, houve um corte. E nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados. Nós nos sentimos como uma folha solta no universo, como se nós estivéssemos nós por nós mesmos. E o mundo prega isso, o mundo fala isso.
Ah, se você não der conta, ninguém vai dar. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Mas o Senhor, Ele está te propondo isso. Se renda a mim. Me deixa cuidar de você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa palavra entrega é deixar rolar, ir, deixar ir embora. No hebraico, lá no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia. Mas nós temos medo, porque a realidade é que no fundo, nós não acreditamos que Deus pode manter continuamente a nossa vida. Vamos falar honestamente, essa é a verdade. E está tudo bem de você ter essa dificuldade. É isso que eu quero te dizer. Às vezes você já se sentiu como se você estivesse decepcionando a Deus. Quantas vezes eu tenho me sentido assim? Falei para a Nicole anteontem. Como que eu posso estar sentindo isso? Eu estou ferindo o Senhor. Eu sinto que eu estou magoando Ele, eu não deveria. Ela falou, Ele é teu Pai. Ele sabe que você ama Ele. Mas a verdade é que nós não acreditamos que Deus pode nos manter continuamente. Se eu me render a Ele, se eu me entregar a Ele, mas se eu render esse emprego, se eu render essa empresa, se eu render meu coração, mas quem vai cuidar de mim? Como é que vai ser? E aí, querido, eu vou te falar uma coisa muito importante. A única maneira dessa rendição acontecer é Deus te esvaziar, sabia? Porque se você for um copo que tem tinta, vinagre, vinho, como que Deus pode encher com a água que vem dele? Então, para Deus te encher com aquilo que vem dele, primeiro Ele vai te esvaziar. Quando você fala, Deus me enche, Ele vai começar te esvaziando. E o que é esse esvaziar? Perder coisas que você se identifica com elas, sair de lugares que você se identificava com eles. Esse esvaziar, Deus vai tirar pessoas, sustentações materiais que você dependia. Quando você se rende para Deus te encher, porque olha o que fala aqui, Filipenses 5:7, a si mesmo se esvaziou, Jesus se esvaziou e se humilhou, então Ele precisou viver esse kenosis, né, no grego, que é um esvaziamento. De repente, você perde aquilo que você achava que estava a tua identidade, perde pessoas, perde o que você fazia, perde recursos, mas não é perda, é um esvaziamento. Porque para Deus colocar nesse copo tudo que Ele tem, que é o dele, que é o que vem dele, porque Ele não vai dividir a glória dele. Por exemplo, como é que você vai colocar uma água pura num copo que está tudo grudado, um monte de tinta, de vinagre? Não. Então, é um esvaziamento. Agora acredite, se Deus te pede, renda-se a mim, se você está aqui nesse domingo, 24 de dezembro, véspera de Natal comigo, é porque Deus está te dizendo, renda-se a mim. É porque Ele vai te manter. Em Jeremias 33:20, olha o que Deus fala. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite, então você vai poder invalidar a minha aliança com você. Meu Deus, olha o que ele está falando. Se alguém puder invalidar a minha aliança com o dia, tem como um dia não nascer? Tem como uma noite não chegar? Não. Ele fala, se alguém puder fazer isso, então essa pessoa pode invalidar a minha aliança com você. Como não se pode contar o exército do céu nem a areia do mar, assim eu vou tornar incontável a descendência de Davi. E quem é Davi? Somos nós, porque Jesus é a raiz de Davi, nós somos herança de Jesus, consequentemente essa palavra é para nós. Ele pode cuidar de você, acredite, solte a tua vida nas mãos dele. Solte, solte. Deixa ele te conduzir. Aquele que faz o sol brilhar continuamente todos os dias é aquele que vai brilhar a vida dele sobre você. Aquele que vai cuidar continuamente de você. E quando você tem uma vida assim, quando você tem uma entrega nesse nível, quando você se rende
de maneira absoluta, eu me rendo, eu me entrego, é tudo teu, não é fácil, mas quando você faz isso, Deus vai te abençoar poderosamente. Ô, meu querido, olha, sinto tanto a presença de Deus aqui nesse domingo, dia 24 de dezembro, que nós estamos aqui juntos. Eu repito, se prepare porque Deus vai te abençoar maravilhosamente. A rendição absoluta abre os céus. E eu vou falar algo daqui a pouco que você não pode perder. Como essa rendição é possível? Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas essa rendição, ela abre os céus. Deus vai te abençoar, Ele tem bênçãos maravilhosas quando você se rende. O processo de se render é muito difícil. Só é possível por Deus. Mas o que Ele gera, olha o que gerou. Filipenses 5,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Meu Deus, hein? Exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira é elevar a majestade, exaltar até a máxima altura. Deus tem uma honra para você. Ele te esvazia. Você está rendido. É um processo difícil. Você fica sem saber como que é o teu amanhã. Todo dia você vive na dependência. Mas o Senhor está construindo uma honra maravilhosa para você. Então, já chegando aqui para o final dessa mensagem, aí você põe no chat, o que pode impedir esse processo lindo de acontecer na tua vida? O que pode impedir todo esse processo de Ele cuidar de você, de Ele manter você de rendição? É você não confiar que Deus vai cuidar assim de você e por causa disso você não se rende completamente a Ele. É isso. É eu não confiar nele. E por isso, por que eu não me rendo completamente a uma pessoa? Porque eu não confio completamente nela. Eu posso confiar nela para algumas coisas, mas não para outras. Tem pessoas que você confiaria para cortar teu cabelo, mas você não confiaria para cuidar do teu filho. Tem pessoas que você confiaria para te operar, mas você não confiaria, sei lá, para deixar tua esposa. Só que Cristo quer que você confie nele para tudo. Não é fácil. A única coisa que pode impedir todo esse processo de bênção que eu estou te falando nessa véspera de Natal é você não se entregar completamente. E aí, se você é como eu creio que sim, é necessário nessa manhã agora, olha bem para mim, preste bem atenção, você reconhecer que você entristeceu, que nós entristecemos o Espírito Santo. Eu reconheço que eu entristeci o Espírito Santo com a minha obstinação em ter coisas, em alcançar coisas, em ser. Eu feri o Espírito Santo com a minha autoconfiança, confiando no meu braço, com o esforço próprio. Quando você faz a obra, as coisas, o teu trabalho, no teu esforço, isso gera o burnout. Esforço próprio, sozinho, vai gerar o burnout. Agora, quando eu dependo dele, eu falo, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti, faz da Tua vontade. Então, Ele faz a obra. Reconheça que você entristeceu o Espírito Santo. Quantas igrejas hoje estão firmadas no poder do eu quero, eu conquisto? Quantos ministérios, quantos trabalhos, quantas empresas? Eu. Agora, é se esvaziar. Porque Jesus fez isso, Ele se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou, né? Que é kenosis, quer dizer tornar-se vazio, abrir mão, privar-se da força, se tornar inútil, vão, sem efeito, anular, vazio, oco. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, ele se tornou servo, escravo. Eu quero encerrar te dizendo que essa vida de rendição absoluta só é possível. Olha, a vida de rendição absoluta ela é difícil? Não, ela não é difícil, ela é impossível.
Ah, mas como assim? Você está pregando para que eu tenha uma rendição absoluta hoje, Leandro? É verdade, mas eu quero te dizer, você só pode viver essa vida pela graça. Se você se entregar pela graça, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Porque a vida de rendição absoluta só é possível a não ser pela fé. Porque ela é impossível. Ela não é difícil, ela é impossível. Mas se for pela fé, se for pela graça, se for pelo Espírito Santo, ela é possível. Então fale agora comigo em voz alta. Ou fale para alguém que está perto de você agora nesse domingo, véspera de Natal, assistindo essa mensagem da Live Online. Fala para essa pessoa assim: eu me rendo completamente e tudo que eu tenho, eu rendo a Jesus. Fala assim, e só é possível pela graça. Fala, eu me rendo pela fé. E se você está fazendo isso nesse domingo, e Deus te trouxe para assistir essa mensagem, ou em qualquer momento que você estiver assistindo esse culto, se essa mensagem chegou a você, então a partir de agora, coisas vão acontecer. Coisas que talvez você não entenda. Coisas que vão gerar sofrimento, dor, mas você não precisa entender. Você só precisa, pela fé, se render a Cristo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo à Tua vontade. Eu quero descer um degrau nesse término de culto hoje mais profundo com você. Se a hora que Ele te esvaziar, Ele levou, Ele esvaziou, Ele tirou e agora? Não coloque o que você quer nesse lugar. Nesse lugar vazio, como uma mensagem do pastor Juscelio que eu ouvi do Mevan, nesse lugar vazio, agora deixe Deus preencher com aquilo que é dele. Se, às vezes, Deus vai fazendo processos de vazios, Ele vai deixando coisas vazias, para quê? Para colocar o que é dele. Porque lá, no casamento de Caná da Galileia, Jesus, as talhas estavam vazias, né? E Jesus falou, agora encha com aquilo que é a água. E aí Ele trouxe o que é dele. Então, às vezes você vai esvaziar, já vai sair correndo como uma Marta aí, a irmã de Maria, para colocar algo no lugar. Não. Deixe Jesus colocar o que é dele agora. Não coloca nada nesse lugar vazio que Deus está permitindo. Ele vai preencher com o que é dele. Todo esse processo tem dor, mas gera descanso, paz e serenidade. Esse processo de você se render absolutamente a Ele vai gerar descanso, paz e serenidade. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Deus vai falar com você. Há um versículo que diz em Gálatas 6:9: colheremos se não desfalecermos. Você está desfalecendo? Você tem vontade de morrer? Você quer tirar a tua própria vida? Talvez você não quer tirar, mas você pensa, como seria melhor se eu morresse? Eu já senti isso. Eu sei o que é isso. Eu já senti isso algumas vezes. Mas a Bíblia fala, colheremos se não desfalecermos. E olha o que é essa palavra desfalecer no grego, na raiz em Gálatas 6:9. É alguém que quer jogar a toalha, mas não deveria. É alguém que deseja desistir, mas não deveria. Então, quem vai colher? Aquele que deseja desistir, mas não joga a toalha, mas que continua. Colheremos se não desfalecermos. Se renda. Hoje eu vim te dizer que existe uma colheita para você. Existe uma honra. Existe céus abertos. Existe algo maravilhoso que Deus vai fazer. Você vai ver a glória dele. Vamos orar agora. Se você puder, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, põe a mão no teu coração. Jesus, nós queremos nessa manhã, véspera de Natal, nos render a Ti absolutamente. O Senhor viveu uma rendição absoluta e é isso que nós queremos fazer. Nos render a Ti, Pai. Nos render à Tua vontade, ao Teu processo. Eu assumo, e eu sei que eles que estão assistindo são assim também, nós temos medo de confiar plenamente, medo de nos entregar.
mas tira o nosso medo, Espírito Santo, e nos ajuda, pela graça, a viver uma rendição absoluta a Ti. Nos esvazia, nos esvazia. Nós não estamos vivendo perdas, e sim esvaziamento. E esse kenosis é para que sejamos cheios daquilo que vem só de Ti, para que a glória seja Tua, Pai, para que o poder seja Teu, para que a honra seja Tua e o Teu santo nome, Jesus, seja exaltado. Toque em cada um dos meus irmãos agora, eu te peço. Vem sobre cada um. Nós reconhecemos que te entristecemos, Espírito Santo, com a nossa autoconfiança, com o esforço próprio, com a nossa obstinação. Mas hoje nós entregamos o nosso caminho a Ti, confiamos em Você e queremos viver para sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu me rendo, eu desejo me render completamente e render tudo o que eu tenho numa rendição absoluta ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém? Amém? Olha, eu tenho convicção que essa sua oração, mesmo que você não acredite, mesmo que você fale, mas será que eu tive fé realmente? Está tocando o coração de Deus, tenha certeza disso.